Aleluia! Olha para um irmão que você não falou com ele hoje e que ele vai sair correndo depois do culto. Você não vai conseguir abraçar ele, porque eu sei que tem uns irmãos que parece que saem correndo, ou outros que chegaram atrasados, igual o Manassés assim. Levanta do seu lugar, diga para ele que bom que você veio. Dê um abraço de verdade no seu irmão, diga para ele que bom que você veio. Manassés chegou atrasado, mora muito longe. Diga para o teu irmão aí que bom que você veio, que bom estarmos juntos na casa do Senhor. Mas é bom estarmos juntos, alegria mesmo de estarmos na casa do Senhor, aleluia. De verdade, alegria mesmo. E queria parabenizar a equipe aí que trabalhou no seminário de louvor hoje, de verdade. Tem me dado muita satisfação e muito orgulho em ver a igreja trabalhando e produzindo, cada um na sua área, cada um à frente de si. O pessoal do Sopão, parabéns mesmo, guerreiras, sabe, guerreando, cada um à frente de si, uma equipe lá no Sopão, outra equipe lá na igreja, outra equipe fazendo outras coisas, e todos servindo ao Senhor em nome de Jesus, dando o seu melhor e fazendo aquilo com que nós nascemos para fazer, vivendo o propósito que Deus tem para cada um de nós, amém? Isso é importante mesmo, de verdade, queria parabenizar todos vocês em nome de Jesus, amém? Deus colocou também no meu coração, algo no meu coração, que nós levantássemos como igreja algo para uma oferta específica para o pastor Celso, na época do aniversário dele, que vai ser mês que vem. Por isso que eu estou avisando com antecedência. Bora preparar uma oferta legal aí, preparar algo bem bacana para ele. Eu vou estar indo com ele no dia 21, vou passar o aniversário dele com ele lá, e vamos levar um presentinho da igreja para ele, amém? Quem Deus usou para que nós possamos estar aqui, é o instrumento, é o anjo que Deus tem colocado à frente da igreja, é o pai da igreja, e dia 26 de maio, aniversário dele, eu vou estar lá com ele, nós vamos levar um presentinho como igreja em nome de Jesus, amém? Prepara uma oferta específica para isso, deixa Deus colocar no teu coração e nós vamos levantar isso no começo do mês, aí lá para o dia 10 por aí, para que a gente possa comprar e levar em nome de Jesus, amém? Eu tenho queimado meu coração esses dias, eu tenho pensado e tenho meditado já faz um tempo sobre isso. E Deus trouxe essa palavra no meu coração há muitos anos atrás e eu queria compartilhar. Eu tinha preparado uma outra palavra, mas no louvor Deus mudou a palavra. E eu estava correndo ali, esperando que o pessoal dos avisos demorasse um pouco mais. Mas quando a gente quer, eles não demoram, né? Mas, valeu. Mas Deus tem queimado meu coração com essa palavra já faz alguns anos. Quando eu começo a pensar e meditar em quantas verdades Deus tem trazido para mim e para você. Quantas verdades eu e você conhecemos, quantas verdades eu e você sabemos, quantas verdades da palavra de Deus nós conhecemos. Quantas verdades da Bíblia, quantos textos bíblicos, quantos versículos bíblicos, quantas coisas nós sabemos e nós ouvimos, nós conhecemos o texto, nós sabemos, mas às vezes é tão difícil viver, às vezes é tão difícil obedecer, às vezes é tão difícil cumprir. Eu estava conversando com uma pessoa me procurou essa semana e disse: poxa pastor, depois que começou a cultura do quilo, parece que a cesta básica caiu. A gente não tem conseguido abençoar as pessoas. Antes a gente até conseguia dar uma cesta para um, para outro, mas a gente não tem conseguido. Mas são verdades bíblicas que caem, que nós vivemos, que nós conhecemos, que nós sabemos sobre ela, sobre amar o próximo, sobre ajudarmos, sobre não deixarmos o nosso irmão passando necessidade, estarmos juntos. São tantas verdades sobre perdão. São tantas verdades que nós conhecemos na palavra, André, são tantas verdades, tantos textos que nós conhecemos, mas nós não conseguimos viver. Nós sabemos qual é a verdade e quando isso queimava no meu coração, e isso uma época queimou no meu coração, isso ardia no meu coração e eu tentava entender: Senhor, por quê? Senhor, por quê? Porque eu sei, eu conheço, mas chega na hora de praticar, parece que aquilo eu não consigo praticar. Pai, eu sei do que tem que ser feito, mas parece que na hora de fazer, eu não consigo fazer. Eu sei o caminho que eu tenho que seguir, eu sei que eu tenho que perdoar, eu sei que eu tenho que amar, eu sei que eu tenho que fazer, eu sei. As pessoas não precisam me dizer mais, eu sei. Acho que se nós não ouvíssemos mais nenhuma pregação daqui para frente, a partir de hoje, se nós não ouvíssemos nenhuma pregação,
nós já teríamos verdades suficientes para botarmos em prática para o resto das nossas vidas. Nós já teríamos verdades suficientes para praticarmos, para tentarmos viver. E quando eu meditei e comecei a meditar sobre isso, eu entendi algo muito importante. Eu comecei a ver os discípulos que andaram com Jesus. Eles andaram com Jesus, eles viram os sinais, eles viram os prodígios, eles viram os sinais e milagres e prodígios de Deus. Eles viram as coisas acontecerem, eles estavam lá quando Lázaro ressuscitou. Eles estavam lá, eles viram os sinais, eles viram Jesus andando sobre as águas, eles viram Jesus acalmando o mar, eles ouviram, Jesus disse, Jesus falou. Abra sua Bíblia comigo. Em Lucas, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 24. Lucas 24, versículo 44. Lucas 24, versículo 44. Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda... Ele olha para os discípulos e diz: não foi, eu disse isso para vocês quando eu estava com vocês. Eu avisei que isso ia acontecer, eu falei que isso ia acontecer, eu expliquei para vocês o que ia acontecer, eu disse para vocês o que ia acontecer. E quantas vezes nós sabemos, nós ouvimos, nós sabemos, Deus já tinha nos falado, nós já lemos sobre isso. Mas parece que eles não entenderam que era necessário. São essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e dos salmos. E o versículo 45, que é o nosso texto de hoje. E então lhe abriu o entendimento para compreenderem a Escritura. Amém? Pode assentar. Então eu entendi algo. Há uma distância entre conhecer e entender. Há uma distância entre saber, conhecer e entender a palavra e as verdades de Deus para as nossas vidas. O maior exemplo que eu gosto de usar em relação a isso é que nós todos aqui sabemos. Se tem uma coisa que me irrita quando eu estou fazendo dieta, quando o gordinho vem me ensinar como fazer dieta. Estou sendo sincero, me irrita. E todo gordinho sabe como fazer dieta. E ele vem te ensinar, tu olha para ele, meio que quase que você olha para ele e fala assim: querido, vai, não peques mais, querido. Sabe aquele carinho, querido, vai e não peques mais. Faça o mesmo, querido. Vai tu e faz o mesmo. Porque, cara, todo mundo sabe o que fazer, todo mundo sabe que faz mal, todo mundo sabe que Coca-Cola faz mal, todo mundo sabe que isso faz mal, sabe que aquilo faz mal. Mas quantos realmente vivem e disciplinam o seu corpo, param de comer, sacrificam a sua vontade, sacrificam o seu querer para viver e para que aquela verdade não seja só um conhecimento, não seja só algo que você sabe, mas algo que você vive? Quantos decidem pagar um preço por viver uma vida saudável, por viver uma vida de deixar? E aí, enquanto a gente está doente, né, Adalberto? A gente vigia, varão. Quando a gente está doente, meu irmão, o cara cuida, o cara vigia. O pastor Sérgio tem uma frase legal, que ou você cuida da sua saúde hoje, ou você vai cuidar da sua doença amanhã. E é uma verdade. Mas nós sabemos o que nós temos que fazer, nós sabemos, é como os discípulos ouviram, como os discípulos viram, como os discípulos viveram, como os discípulos fizeram. Mas enquanto algo não abriu o entendimento dos discípulos, para que eles recebessem a revelação da palavra.
O que é a revelação da palavra? É quando aquilo que você sabia se torna algo vivo na sua vida. É aquilo que quando aquela verdade que você já conhecia, que você sabia, e de repente ela te dá um estralo na tua cabeça, e você diz, é verdade. Quando você tem uma verdade, quando você tem algo na sua vida, aquela verdade que você sabia dela, você conhecia ela, você já tinha ouvido falar dela, mas de repente, aquela verdade dá um estralo na tua vida. E aquilo começa a não ser mais só algo que você sabe, mas algo que você vive, porque aquilo se torna uma revelação. Romanos 8, versículo 9 diz assim: a ardente expectativa da geração, da natureza, ela espera a revelação dos filhos de Deus. Ah, meu querido, se você entendesse o que Deus é capaz de fazer através da sua vida, se você entendesse o que Deus quer realizar através da sua vida, se você entendesse a diferença do conhecimento para a revelação, como é importante. Cara, você quer ver outra coisa que me irrita? Coaching. O cara está liso e quer me ensinar a ganhar dinheiro. Não, fala sério. É sério. O cara não tem nenhuma igreja atrás dele. O cara para me ensinar, não, pastor, o senhor tem que agir assim. Eu olho e falo assim, para. Porque nós temos muito conhecimento, muito blá, blá, blá e pouca vida. E pouca vida. E nós precisamos entender e pedir para que Deus abra o nosso entendimento, para que nós possamos entender a revelação da palavra de Deus, a revelação dos filhos de Deus para os últimos dias. Entender a importância de vivermos uma vida em santidade, a importância de vivermos uma vida aos pés do Senhor, a importância de vivermos um propósito, a importância de vivermos aquilo pelo qual nós fomos criados para ser, a importância que eu e você temos de viver aquilo que Deus nos criou para ser e de vivermos o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós sabemos que temos que fazer, mas nós vivemos? Não. Muitas vezes até saímos daqui no sábado à noite, sabe, não, agora essa semana vai ser diferente, não, essa semana eu vou fazer, não, esse ano vai ser diferente, e nós temos falado, Deus ministrou na semana passada sobre atitudes, quantas vezes nós olhamos e as nossas atitudes não mudam, as nossas atitudes não saem do lugar, as nossas atitudes não mudam, e nós estamos fazendo as mesmas coisas que fizemos o ano passado, fazendo do mesmo jeito, nas mesmas atitudes, da mesma expectativa, esperando que num milagre algo vai mudar, algo vai ser diferente. Ah, meu querido, não vai, porque essas coisas para mudarem, elas precisam que as atitudes mudem, e para as atitudes mudar, algo precisa transformar. Romanos diz sobre a transformação da vossa mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Há alguma revelação de Deus precisa cair sobre a sua vida. Cara, se você sentar com um bêbado no bar, ele fala de Jesus para você. É ou não é verdade? Se você chegar para qualquer pessoa, às vezes lá fora, ela pode estar com a vida nas drogas. A pessoa até orava antes de sair para o assalto, né, Manassés? Ungia com óleo santo antes de sair para o assalto. Um amigo seu, lógico, não sei, né? Mas é uma mente cauterizada, é a falta da revelação da palavra de Deus, é a falta daquilo transformar em vida, é o que você sabe, você já ouviu falar, você já ouviu, mas o viver é diferente. O viver é diferente, e nós precisamos sair daqui, Luiz, com uma expectativa no nosso coração. Nós precisamos sair daqui com uma oração nessa noite. Pai, revela-te a mim a tua palavra.
Revela-te a mim a tua palavra. Abre o entendimento do meu coração, abre a minha vida, abre o meu coração, abre o meu entendimento, para que eu possa entender a tua palavra, para que as minhas atitudes sejam diferentes, para que a minha convicção seja diferente, para que a partir de hoje, a partir desse ano, a minha vida seja diferente. Mas eu preciso da revelação da palavra de Deus. Eu preciso que a palavra de uma palavra revelada sobre a minha vida. Eu preciso, não adianta só eu ouvir, não adianta só pessoas me falarem. Eu preciso de uma revelação de Deus. E pastor, quem dá essa revelação? É Deus. É Deus. E eu confesso para você que muitas vezes como pastor, às vezes a gente se sente cansado de tentar indicar e mostrar e falar para as pessoas: não faça isso, não vai por esse caminho, não toma essa decisão, cara, não faça isso. E tudo que nós queremos, é o bem daquela pessoa, é a vitória dela, é a vitória da família dela, é a vitória do casamento dela, é a vitória da vida dela. Mas não, a pessoa sabe, ela ouve, mas ela vai e faz o que ela acha que é melhor. Não o que a palavra diz, não o que a palavra fala, mas o que ela acha que é melhor. E aí quando o casamento começa a dar problema, e aí quando as coisas começam a dar para trás, e aí quando as coisas começam a complicar, aí Deus é culpado. Ah, mas Deus me colocou nessa prova. Mãe e irmão, não foi Deus, foram as suas decisões, foram as suas atitudes que te trouxeram até aqui, foi o teu livre-arbítrio. E às vezes eu fico imaginando, André, Deus lá em cima, pensando: ah, essa não fui eu não, de verdade. Ah, Senhor, por que o Senhor está deixando eu passar por essa prova? E Deus olha lá de cima e fala: eu que estou deixando ou tu que está decidindo ir? E interessante que quando você olha para Salmos 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A decisão de passar pelo vale da sombra da morte é tua, não é de Deus. Não é de Deus, sabe por quê? Porque eu sei os pensamentos que tenho acerca de ti, diz o Senhor, são pensamentos de paz, de vitória, de bênção e de não de mal. Sabe o que Deus tem para ti? Deus tem o melhor para ti. Sabe o que Deus quer para ti? Uma vida, o melhor para ti. Sabe o que Deus quer? Uma vida de vitória. Sabe o que Deus quer? Um casamento abençoado. Sabe o que Deus quer? Filhos abençoados. Sabe o que Deus quer? Uma vida próspera. É isso que Deus quer para ti. Mas você precisa entender que só tem uma forma de você viver isso: é obedecendo esse manual. Só tem uma forma de você obedecer, é obedecer vivendo o manual. Nilo, abre a tua Bíblia comigo para lá em Efésios 3:5 e lê para nós aí, Efésios 3:5. Que foi revelado a quem? A mim e a você. Há uma verdade de Deus revelada para mim e para você nos últimos dias. Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: há uma verdade de Deus revelada para ti. Há uma verdade de Deus, há uma revelação de Deus para ti dos últimos dias. Há uma revelação separada que não foi dada aos outros antes de nós, não foi dada aos antes de nós, mas é dada a nós, aos santos, aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, aqueles que foram comprados e lavados e redimidos. Quantos lavados nós temos aqui nessa noite? Então há uma revelação de Deus para a sua vida. Há mais do que uma religião, há mais do que um vazio, há mais do que simplesmente ler uma palavra. Há uma revelação, há algo que queima dentro do teu coração. Há uma verdade que queima, há uma verdade que queima dentro do teu coração. André, vai comigo lá em Lucas 10. Lucas 10, 22. Lê para nós.
Quem fala isso? Jesus. Tudo me foi entregue. Revelar. E o que diz lá em Efésios? Revelação é para ti. Você foi comprado por um alto e precioso sangue para carregar a revelação de Deus para os últimos dias. Você foi comprado por um alto e precioso sangue para carregar a revelação de Deus nos últimos dias. Você sabe por que o mundo está do jeito que está? Porque a igreja está do jeito que está. Você sabe por que as coisas lá fora estão do jeito que elas estão? Porque a igreja está do jeito que está. Nós esquecemos a nossa revelação. Nós deixamos de viver a verdade. O evangelho deixou de arder dentro do nosso coração. Nós deixamos de chorar na presença de Deus. Nós deixamos de clamar na presença de Deus. Nós deixamos de levar a presença de Deus a sério. Nós começamos a brincar de religião e Satanás entrou com um espírito religioso dentro dos últimos dias, dentro da igreja, e nós começamos a simplesmente a participar, a viver um cristianismo vazio, a viver um cristianismo longe, a obedecer algumas regras, e começou com umas teorias bonitas de, é exagero, pastor, esse negócio é legalismo, nós estamos debaixo da graça, e começou com algumas teorias, e elas foram entrando na igreja, e a igreja foi esfriando, e a igreja foi esfriando, e a igreja foi esfriando. E nós começamos a conviver com o pecado dentro da igreja. Nós começamos a conviver com coisas erradas dentro da igreja. O pecado começou a se tornar algo normal que acontece. Fazer o quê? Paciência. Somos humanos. E nós perdemos a essência do verdadeiro cristianismo, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Nós perdemos a expectativa da revelação de Deus para os últimos dias. Nós perdemos, querido, nós perdemos a revelação de Deus para os últimos dias. Pastor, por que você diz isso com tanta certeza? Olha os resultados, pelos frutos os conhecereis. Olha para você ver como estão os teus resultados. Olha como estão os seus frutos. Olha como estão o resultado das atitudes que você tem tomado. Olha. E volta, meu querido, e peça para Deus nessa noite uma revelação dos últimos dias da palavra de Deus na sua vida. Volta a entender o verdadeiro cristianismo, que é que eu diminua e que Jesus cresça. Entender o verdadeiro cristianismo, que é Cristo em nós. O verdadeiro cristianismo, que é cada um negue-se a si. Cara, Jesus não enganou ninguém. Ele não enganou ninguém. Eu estava lendo sobre quando ele chama Paulo e ele diz: aquele para mim é vaso valoroso, e importa o saber o quanto ele sofrerá pelo meu evangelho. Quanto ele sofrerá pelo meu evangelho. E nós tiramos isso do púlpito da igreja, André. A gente não queria ofender as pessoas. Não, a gente não queria, né? A gente não quis ofender. A gente não, chega disso. Chega. O resultado não foi bom. Avaliando o resultado, chegamos a uma conclusão: o resultado não foi bom. Vamos voltar às nossas origens, vamos voltar aonde Deus nos chamou para ser, e vamos voltar a ser a igreja que Deus tem nos chamado para ser nos últimos dias. Vamos voltar a trabalhar e a viver a revelação de Deus para os últimos dias. Vamos voltar a viver a palavra, vamos voltar a viver a santidade, vamos viver a santidade no namoro, vamos viver a santidade no casamento, vamos viver a nossa santidade nas nossas empresas, no nosso trabalho, na nossa vida cristã. Vamos verdadeiramente ser cristãos. Pastor, o que eu faço?
A Bíblia é clara sobre isso. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que estava com o casamento errado, conserta teu casamento, vem para cá, vamos fazer teu casamento e viva uma vida de santidade. Se você está vivendo amigado, corra, acerta, vem para cá e vamos acertar. E vamos viver uma vida de pureza, de santidade aos pés do Senhor. Vamos voltar a ser a revelação de Deus dos últimos dias. Vamos voltar a uma ardente expectativa. Há pessoas lá fora esperando a tua revelação, querido. Há pessoas lá fora esperando para ver Cristo em você. As pessoas não conhecem Jesus, elas conhecem o Márcio, elas conhecem o Júnior, elas conhecem o César, elas conhecem você, e as suas atitudes vão determinar o futuro, a eternidade dessas pessoas. A sua atitude, a postura que você tem na tua empresa, a postura com que você trabalha, trata os seus funcionários, o jeito que você trata o seu patrão, o jeito que você trata os seus amigos na sua empresa, isso vai determinar a eternidade de uma geração que vem após nós. E pelo amor de Deus, querido, quando eu falo nisso, meu coração arde, porque vem uma geração após nós. Os nossos pais estão passando, e eu tenho falado isso aqui. Os nossos pais estão passando. Os nossos generais estão caindo. E onde está a geração que vai levantar depois dessa geração? Onde está a geração que vai levantar depois dessa? E levantar e segurar a bandeira e dizer: não no meu turno, não na minha vez, não na minha hora. Eu vou segurar a bandeira da minha vez. Eu vou segurar o cristianismo da minha vez. Eu vou segurar o exemplo da minha vez. Eu vou ser um referencial para as gerações que estão por vir depois de mim. Mas isso só vem, querido, isso só vem através de uma revelação de Deus na sua vida. Isso só vem através de uma revelação de Deus na sua vida. Eu posso passar a noite aqui te dizendo, eu posso passar a noite falando, e Jesus passou 3 anos com os discípulos e nada mudou. Eles passaram 3 dias. E eu carrego uma dúvida, Luiz. Se Deus é o mesmo, onde está o problema? Está no recipiente que não recebe a revelação. Aonde estão? E eu te pergunto hoje, aonde estão os profetas da nossa geração? Aonde estão as profetisas da nossa geração? Aonde estão os homens e mulheres dispostos a pagar um preço e a servir ao Senhor, e a viver uma vida de santidade, e a ser um exemplo na nossa geração? Aonde estão? Mas o Evangelho se tornou um show. O Evangelho se tornou algo. O Evangelho se tornou. Aí eu estava conversando hoje com a Aline, voltando do seminário. Aí você faz um seminário falando sobre louvor e convida só pessoas aqui do Pará, o povo não vai. Aí você põe alguém de fora, o povo lá lota. Vinha até de Castanhal, o pessoal de Castanhal até vinha, se fosse alguém de fora. Mas não, esquecemos de valorizar a nossa terra e a nossa nação, o nosso estado. Esquecemos de valorizar o que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Eu volto a te perguntar, aonde estão os profetas da nossa geração? Aonde estão os levitas de tempo integral da nossa geração? Que não tiveram herança no meio do povo de Israel, mas comeram na mesa do rei. Comeram o melhor da terra, porque a revelação caiu sobre a vida deles. Abrimos instituto e ninguém quer fazer, porque está preocupado em pagar um carro, ou pagar um celular, ou pagar algo. Presta atenção, presta atenção.
Presta atenção. Que Deus coloque no teu coração a revelação de Deus para os últimos dias. Que deixemos de brincar de religião e vivamos o evangelho verdadeiro, pleno e absoluto. E a Bíblia nos ensina que aquele que muito foi dado, muito será cobrado. E eu acho que nunca houve uma geração antes da nossa que foi tão exposta a palavras de Deus, a toques de Deus, a moveres de Deus, como a nossa geração. Você não precisa viajar para ouvir um homem de Deus como antigamente precisava. Hoje você tem na palma do teu celular homens de Deus tremendos, revelações tremendas que podem mudar o rumo da sua vida. Você tem um mundo nas tuas mãos. Você não tem desculpa. Você não tem desculpa. E a nossa geração será cobrada pelo tanto que nós temos recebido de Deus. Cuidado. Cuidado. Porque a Bíblia diz: antes você não tivesse ouvido, antes você não tivesse recebido, porque aquele que muito recebeu, muito será cobrado. E que Deus traga a revelação dele para ti dos últimos dias. Que você entenda o que é verdadeiramente ser um cristão. Que você entenda o que é verdadeiramente ser um homem segundo o coração de Deus. Que você entenda o que é verdadeiramente buscar a Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que você entenda o que é verdadeiramente viver uma vida de santidade aos pés do Senhor. Que você entenda o que é verdadeiramente viver os seus dias colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Pastor, o que você quer dizer com isso? E eu gosto de esclarecer tudo o que eu estou falando, para que Satanás não tenha vitória. Pastor, você está querendo dizer que todo mundo precisa viver de tempo integral, largar tudo? Não, eu não creio nisso. Eu creio que o que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para ti. Eu creio nisso. Olha para o seu irmão e diga: o que Deus tem para ti é diferente do que Ele tem para mim. Mas Ele tem algo para todos. Mas Ele tem algo para todos. Ele tem algo para todos. Eu vou te dizer uma coisa, e eu confio com a revelação que Deus tem me dado sobre a palavra. Presta atenção. Deus busca pessoas que Ele possa fazer deles milionários, para poder abençoar o reino de Deus. Conheço muitos que são testemunhas, que eles são instrumentos nas mãos de Deus, e entenderam que o que eles têm é para a expansão do reino de Deus. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer através da sua vida. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer através do teu ministério, através da sua vida, através do seu emprego, através do seu diploma, através da sua vida. Você não tem noção do que Deus é capaz de atingir, tocar, transformar e fazer através da sua vida. E eu te desafio, obedeça o manual. E se tua vida não transformar em 6 meses, eu paro de pregar o evangelho. Eu faço um trato contigo nessa noite. Obedeça o manual 6 meses. E se tua vida não for transformada, eu deixo e largo o altar, e largo e paro de pregar o evangelho. Porque eu sei no Deus que eu tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu sonho, penso ou imagino. Eu sei o Deus que eu me encontrei com Ele. Eu sei o Deus que eu encontrei com Ele.
Eu sei que a minha vida Ele transformou e Ele me deu um novo destino, uma nova história. E hoje eu não o troco por nada, porque caiu uma revelação no meu coração diferente. Algo explodiu no meu coração diferente. E é isso que eu estou tentando dizer para ti nessa noite. Que Deus abra o teu entendimento para entender a revelação de Deus. A revelação de Deus. A revelação de Deus. É mais do que uma religião. É mais do que uma religião, é mais do que um conjunto de regras, é mais do que vir a um culto, é mais do que simplesmente tentar ou viver ou obedecer um conjunto de regras. É uma vida aos pés do Senhor, é uma vida aos pés do Senhor, é uma vida colocando, obedecendo e cumprindo aquilo pelo qual eu fui chamado para fazer. E vivendo os melhores anos da sua vida. Vivendo os melhores anos da sua vida. Vamos ficar de pé. Sabe? Queria te desafiar uma coisa nessa noite. Para pensar um pouco nas coisas que você tem dito que são lutas, que são guerras que você está passando, que são dificuldades, que são provações. Para um pouco nessa noite, quando você chegar na tua casa, e vai orar um pouco, e vai pensar, e veja se realmente são lutas, ou se são decisões erradas que você tomou, que te trouxeram aonde você está hoje. Posso falar? Aí o caboclo gasta mais do que tem. E a coisa está apertada e está passando pela prova. Você não está passando pela prova, você está passando por um deserto que você causou ele. O problema é que nós tomamos as decisões erradas. Aí o jovem tem que viver uma vida de santidade, começa a viver uma vida em pecado. E depois tem problemas lá na frente, eu tenho problemas agora. E começa a ver e vai dizer, a luta, Senhor. Ei, foi você que decidiu. Foi você. Entenda. E que Deus abra o teu entendimento nessa noite para entender. Obedeça o manual. Viva o manual. Viva a palavra de Deus, viva o que Deus tem para ti, que Deus abra o teu entendimento nessa noite, e é o que eu oro, para que você entenda qual a grandeza, a profundidade da revelação de Deus para os últimos dias, que você entenda e que Deus te levante como um referencial para essa geração, em nome de Jesus. Vamos orar. Comece a orar onde você está. Se o Espírito tem falado contigo nessa noite, comece a orar onde você está. Deixa Deus falar e deixa Deus te ministrar. Deixa Deus mostrar para ti o que tem andado de errado. Deixa Deus ministrar e mostrar para ti o que precisa mudar. E começa a pedir para Deus a revelação de Deus sobre essa área. Começa a pedir para Deus a revelação de Deus sobre essa área. Eu não sei qual é a área que você tem passado. Se é depressão, começa a te pedir: Deus, revela-te a mim nessa área de depressão. Traga-me a revelação do teu amor por mim. Traga a revelação do teu amor por mim. Se é na área de pecado, se é na área de masturbação, se é na área de pecado, de pensamentos impuros, começa a pedir para Deus nessa noite sobre a sua vida, a revelação de Deus sobre a sua vida. É você e Deus. Começa a guerrear a tua batalha nessa noite, querido. Começa a batalha. Se é uma revelação que você tem tido dificuldade de colocar a Deus em primeiro lugar, começa a colocar sobre a sua vida. Começa a pedir para Deus: Deus, revela-te a mim nessa noite.
Traga a tua revelação para mim nessa noite. Eu não sei qual é a área, mas começa a profetizar sobre a tua própria vida nessa noite. Abra o entendimento, Pai, abra o entendimento, como fizesses com os discípulos naquele dia, e Tu abristes o entendimento dos Teus filhos. Abra o entendimento da Tua igreja nessa noite. Começa a profetizar. A partir dessa noite, Pai, eu profetizo atitudes diferentes sobre a Tua igreja. Eu profetizo atitudes diferentes. Eu declaro, Pai, a revelação da Tua palavra, a revelação do Teu poder, a revelação de quem Tu és, a revelação do Teu amor. Eu oro por os meus irmãos que estão nas suas casas neste momento, que a graça do Senhor se derrame sobre a vida deles, a revelação do Senhor sobre a vida de cada um deles. Vai revelando, vai mostrando, vai curando, vai tirando, vai abrindo o entendimento do Teu povo para entender que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Vai abrindo o entendimento dos Teus filhos, Pai, para entender a vontade, qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para a vida deles, Pai. Dá forças para vencer o pecado, Pai. Dá forças para tirar o pecado. Dá forças para vencer. Dá forças para vencer. Dá força, Pai. Dá força, Pai. Profetiza sobre a tua própria vida nessa noite. Não cansa, não cansa. Profetiza. Eu não sei qual é a área, você sabe, e o Espírito Santo tem te ministrado. Profetiza. Eu profetizo a revelação de Deus nessa área. Eu profetizo a revelação nessa área específica. Seja qual for a área, traga, Deus, as revelações ao teu povo. Abra o entendimento do teu povo em cada área. Profetize sobre a tua vida nessa noite. Os olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Declara isso sobre a tua vida nessa noite. Eu profetizo. Ao som da Tua voz, os seus olhos espirituais abrindo. Os corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos. Para que eu possa ouvir. Declara isso nessa noite. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Que eu possa ver. Abra meu coração para que eu possa sentir Teu grande amor, Teu grande amor por mim. Aquele que me atraiu, aquele grande amor que me atraiu. Abra os meus olhos para que eu possa ver. Que Deus restaure na tua vida o primeiro amor nessa noite. Meus ouvidos para que eu possa ouvir. Abra meu coração para que eu possa sentir Seu grande amor.
amor, teu grande amor por mim. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Eu quero perder o sono. Estou queimando de amor, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar toda vez que eu não te encontro outra vez. Eu quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Que Deus restaure na sua vida nessa noite o primeiro amor. Que Deus restaure sobre a sua vida o primeiro amor. Assim eu te abençoo nessa noite em nome de Jesus, com a revelação de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deixa eu tentar te explicar algo nessa noite. Esses dias atrás, há um tempo atrás, alguns meses atrás, eu saí do culto e Deus me mostrou algo. Eu queria tentar dividir isso para você nessa noite. Você sabe por que a gente não arde de amor tanto por Ele? Sabe por que a gente não vive uma vida de santidade? É porque nós perdemos a visão de quem Deus verdadeiramente é no meio da caminhada cristã. O dia que você olhar nos olhos dEle, o fogo dele vai queimar os outros amores da sua vida. E André, cadê o Danilo? Cadê o Danilo? Vem cá, Danilo. Deixa eu pegar de exemplo aqui hoje, vem cá. Você chegou num carro aí bonito, graças a Deus. Bora trocar de carro hoje, na orelha assim, sem volta. Dá certo não? Por isso que eu gosto do Danilo. De verdade, por que não dá certo, Danilo? O meu é mais barato e o seu é mais caro. É ou não é verdade? O dia que nós entendemos que Jesus vale mais do que qualquer outra coisa, você vai deixá-lo de trocar por coisas passageiras. O dia que você entender quem Deus é, o dia que você entender que o que você tem em Jesus vale mais do que qualquer coisa que o mundo pode te dar, te oferecer, que um dia na tua casa vale mais do que 1000 em outros lugares, o dia que você entender que a presença de Deus vale mais, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais, você não vai trocar por qualquer coisa, você não vai aceitar qualquer negócio, você não vai aceitar qualquer preço, porque ela vale mais, porque tua presença vale mais, ela vale mais do que o ouro, do que a prata, do que as coisas que este mundo pode me oferecer. Por isso eu te digo nessa noite, peça para Deus uma revelação de quem Deus é, entenda. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, eu posso ter algo e não saber o valor? Posso. E quantas vezes a gente acaba, dando bem quando a gente encontra, Roger? A gente encontra aquele querido que não sabe o valor daquela peça e você consegue comprar por um preço melhor, porque ele está disposto a vender, porque ele não sabe o valor.
Que você não seja assim a partir dessa noite. Que você entenda o valor da unção e da graça que você carrega na sua vida. Que você entenda que você foi comprado por um alto e precioso sangue. Que você foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. E que você tem o que tem o mundo tem mais precioso nessa terra. Está dentro de você, que é a presença de Deus. E o dia que tu entender isso, o dia que essa revelação cair no teu coração, você não troca por qualquer coisa. Você não troca por qualquer carro, você não troca por qualquer emprego, você não troca por qualquer amor, você não troca por qualquer coisa, porque ela vale mais. Ela vale mais. Fala para o irmão que está do seu lado: a presença de Deus vale mais. A presença de Deus vale mais. Em nome de Jesus. Pai, assim eu abençoo a tua igreja nessa noite, com essa revelação de quem tu és. Com essa revelação de quem tu és. Assim eu abençoo a tua igreja nessa noite. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a revelação do Espírito Santo esteja em cada coração. Em nome de Jesus. Graça e paz em nome de Jesus. Dê um abraço em 2, 3 irmãos e diga para ele: o que você tem é muito precioso. O que você tem é muito precioso. Graça e paz em nome de Jesus.